Segundo Crônicas, capítulo 21, verso 16 em diante. Diz assim: despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço, caçula deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu Jeorão com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, morreu, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não sepultaram nos sepulcros dos reis. Digam todos amém. Feche os seus olhos, por favor. Pai, fala conosco nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, venha de encontro às necessidades espirituais de todos nós. Não deixa que os nossos pensamentos saiam daqui, que a nossa mente fique viajando fora desse lugar. Nos ajuda também com o cansaço físico. Alguns podem ter chegado de viagem, estão cansados, mas estão aqui, Senhor, para receber o que Tu tens para cada um de nós. Abençoa essa ministração, abençoa a nossa igreja, alimenta-nos, fortalece-nos e edifica o Teu povo. Fala conosco, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Eu quero dar sequência na mensagem que eu preguei na última quarta-feira sobre Jeorão, o homem que escolheu andar para trás. Ele fez da sua vida escolhas que destruíram toda ela. Foi tomando decisões, fazendo escolhas, que aos poucos a sua vida foi desmoronando. Ele tinha tudo para ser um grande rei, ter uma vida abençoada, mas ele decidiu complicar a vida dele, decidiu andar para trás. Isso deve nos alertar a respeito das nossas atitudes e das nossas escolhas. Deus nos criou com livre arbítrio. Deus nos deu graça, essa bênção de fazermos escolhas. Ele não nos robotizou, não nos programou para querê-lo, para amá-lo, mas deixou essa liberdade para a gente escolher. Jeorão escolheu andar para trás. Era um rei, filho de um grande rei, Josafá. Foi um homem bem preparado pelo seu pai, mas depois que assume o reinado de Judá, ele faz escolhas erradas e arrebenta a sua vida. Foi assim com ele, e pode ser comigo e com você. A vida pode andar para trás. E nós falamos quarta-feira próxima passada as razões pelas quais ele andou para trás. A primeira é que ele deixou de seguir o bom exemplo do pai. O pai dele foi um exemplo de rei, mas ele escolheu seguir outros exemplos.
E como isso acontece? Às vezes temos boas referências, boas instruções, não somente na família, mas na amizade, na igreja, e nós escolhemos não seguir essas instruções, não seguir os bons exemplos. Além disso, Jeorão andou para trás, porque se deixou dominar pela soberba. Foi um homem muito soberbo quando se fortaleceu. Diz o texto que no início do seu reinado, ele se fortalece muito o seu poderio e o seu reinado. Mas ele empinou o nariz. Muito cuidado com as vitórias, muito cuidado com a vida bem-sucedida, muito cuidado com o bom momento que alguns aqui estão vivendo. Isso pode ensoberbecer o seu coração a tal ponto de achar que é o teu braço que te conduz nas vitórias, e não é não. É o Senhor que tem te abençoado. Digam todos amém e aplaudam o Senhor bem forte. Ele andou para trás também, porque se deixou dominar pela insegurança. Tudo isso eu estou só repetindo o que eu preguei quarta-feira. O primeiro ato do seu governo, ele manda matar os seus irmãos e os príncipes do seu reino. Pessoas que eram talentosas, capazes, que poderiam ajudá-los, mas ele viu nessas pessoas uma ameaça, e se tornou um homem inseguro, a tal ponto de cometer essas barbaridades. Depois Jeorão andou para trás, porque teve influências negativas. Ele casou com a filha do rei Acabe de Jezabel, uma tal de Atália, que arrebentou a vida dele. Ele deixou de servir a Deus, o Deus Criador, e se tornou idólatra e começou a adorar os deuses da esposa dele, que era um Baal. Uma influência negativa pode destruir a nossa vida. Você que ainda não casou, veja bem com quem você vai casar. Mas não somente isso, alguns podem estar sendo influenciados pela uma amizade danosa que você tem. Um amigo seu, uma amiga, alguém que você anda, você gasta tempo com essa pessoa, e toda vez que você gasta tempo com ela, você se afasta mais de Deus. Aí a vida vai andar para trás. Em último lugar, Jeorão andou para trás porque perdeu a capacidade de ouvir a Deus. O profeta Elias manda uma carta para ele dizendo: rapaz, te ajeita, te conserta. Mas ele não liga a mensagem do profeta. Como muitos que andam para trás são assim, não ligam para a pregação, não levam a sério a instrução bíblica, não levam a sério a instrução de Deus, não levam a sério os conselhos de pessoas que te amam e te querem bem. Simplesmente perdem a capacidade de ouvir a Deus. Porque ele fez isso, aí ele entrou numa bancarrota, começou a descer a ladeira do fracasso, da derrota. E nós vamos ver hoje à noite quais foram as consequências na vida de Jeorão, quando ele escolheu andar para trás. Número 1, diga comigo assim: Jeorão perdeu a proteção de Deus. Aumenta só um pouquinho o pé, por favor, que eu preguei ontem também lá na igreja do pastor Márcio, estou com a voz um pouco cansada. Quando ele faz todas essas bobagens, diz a Bíblia que ele perde a proteção de Deus. Diz o verso 16: despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios. Os inimigos começaram a se levantar contra ele. Os inimigos que antes ele dominava começaram a dominá-lo. Coisas que antes ele dominava, agora essas coisas começaram a dominá-lo, como eu disse. Os filisteus, os arábios, sobem contra Israel e levam dele os bens, levam os filhos, as filhas, as mulheres, levam tudo dele.
toda aquela proteção que ele achava que era por causa dele, quando ele se afasta de Deus, ele sai da sombra do Onipotente. Esse é o risco da gente dar uma volta por aí. Esse é o risco da gente brincar com a nossa fé. Esse é o risco de sair do centro da vontade de Deus. Jorão achou que não ia dar nada não. Afinal de contas, ele era um grande rei, se fortaleceu, se achava pela sua soberba. Mas quando ele faz todas as coisas que eu discorri ainda há pouco, ele perde a proteção de Deus, isto é, Deus mostra para ele que quem cuidava dele era o Senhor. Quem cuida de você é Deus. Não saia debaixo das suas asas. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a proteção divina. Jorão quis dar uma volta. Jorão quis dar uma desviada. Jorão quis dar uma saidinha. E se levantou os inimigos que antes ele dominava, que não era páreo para ele. Como acontece isso hoje? Pessoas que estão vencendo debaixo da proteção de Deus, estão prosperando, estão indo bem, de repente se afastam. Aí aquilo que dava certo não dá mais, aquilo que fluía não flui mais, aquilo que você vencia com facilidade não vence mais. Parece que a vida desarruma, porque a gente saiu debaixo da proteção de Deus. Jorão perde essa proteção, ele sai da presença de Deus. Então isso deve nos alertar, isso deve nos exortar e avaliarmos se a nossa vida não está sendo empurrada para longe da proteção de Deus. Jorão, assim que comete as asneiras que ele cometeu, os inimigos se levantam e levam o que ele tinha de precioso. As coisas valiosas para Jorão ele perde, porque ele se deixa expor ao inimigo. E o inimigo não refresca, como diz o paraense. O inimigo, quando tem brechas na nossa vida, ele entra para nos destruir. Então, muito cuidado com as atitudes, com as ações, com as escolhas, com as exposições, para que a gente não dê lugar ao diabo na nossa vida. Segundo lugar, a segunda consequência que Jorão tem que conviver, diga comigo, Jorão perdeu o favor de Deus. Diz o verso 18, depois de tudo isso, dessa pancada, perdeu filhos, perdeu as mulheres, perdeu o seu reino, depois de toda essa desgraça, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. Ele pega uma doença absurdamente fatal, ele passa 2 anos sofrendo, agonizando, não se sabe exatamente que doença é essa, mas esse homem sofre demais durante 2 anos e morre. Deixa eu te falar uma coisa, não é que Deus quer o nosso mal, não, mas Deus é capaz de levar o seu filho e a sua filha no maior nível de desejo de vê-lo para Ele, permitindo a dor. Deus, Ele ama tanto um filho e uma filha, que Ele permite a dor, para ver se a pessoa se arrepende, se volta para Ele. E isso não acontece com Jorão. Se não vem nenhum momento ele se reconciliando, se arrependendo, buscando a Deus, não. Sua alma tinha gelado para as coisas de Deus, sua alma secou para as coisas de Deus, e ele simplesmente perde o favor de Deus.
Deixa eu te falar uma coisa sobre favor de Deus. Aquilo que você ainda não conseguiu durante anos, basta um dia com o favor de Deus que a vitória chega na sua mão. Um dia do favor de Deus. Por isso, você que tem andado com Deus e se firmado em Cristo, não saia da presença dEle, porque basta um dia para Ele, para mudar a sua história, mudar a sua vida. Uma ação divina. E é assim que era a vida de Jeorão, se fortaleceu, abençoado, que era dando tudo certo para ele. E ele faz as bobagens, que já sabemos, ele perde o favor de Deus, além de perder tanta coisa, perde a saúde, começa a conviver com uma doença dolorosa demais, que limitou sua vida e o conduziu à morte. Terceiro lugar, terceira consequência de quem decide, escolhe andar para trás, repitam por gentileza, Jeorão perdeu o respeito das pessoas. Diz o verso 19 na parte B. E morreu, a partir do ponto, o seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais, e sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Olha aqui para mim. No seu enterro, não teve aroma, não teve flores. No seu enterro, não houve perfumes, coroas de flores, nem choro, nem homenagens, nem orações, nem discurso. Morreu e não houve nada no funeral dele. Ele perdeu o respeito das pessoas. Quando a gente escolhe andar para trás, isso acontece também. Nós perdemos respeito das pessoas. Ele não colocou a Deus como prioridade, ele desviou Israel dos caminhos do Senhor. Ele nasceu como príncipe e deveria cumprir o seu chamado, e morreu como Zé Ninguém. Perdeu o respeito. Ele era tão visto, com tanta revolta pelos seus súditos, que diz a Bíblia que ninguém preparou nada para o funeral dele. As pessoas não respeitavam mais a ele. E não houve, como eu disse, homenagens, orações, ofício fúnebre. Abriram a cova e jogaram o cara lá. E nem colocaram no sepulcro dos reis. Os reis daquela época tinham um sepulcro. Todo rei era sepultado lá. Ele não, porque perdeu o respeito. Que cada um de nós se livre disso. Que possamos ter o respeito das pessoas, da nossa família, dos amigos do trabalho, da faculdade, do colégio, da rua, do condomínio, do prédio, que a nossa vida seja tão cheia de Deus, que sejamos pessoas respeitadas, pessoas que possam conduzir e levar o nome de Jesus para as pessoas com respeito. Que a hora que os mensageiros perdem o respeito, a mensagem perde o seu valor e o seu poder. Então cabe a cada um de nós ter um testemunho de vida que exale o bom perfume de Cristo. Digam todos amém, para que a gente não perca o respeito. Para não perder o respeito, nós precisamos dar bom testemunho. Está com zelo com isso, cuidado com isso. A forma como a gente se relaciona, como a gente fala, como a gente negocia, como a gente honra a nossa palavra, como a gente honra os compromissos. Existem pessoas que lamentavelmente
perdem o respeito porque não honram palavras e compromissos. Pelo amor de Deus, cuide disso, porque é muito feio um cristão não honrar os compromissos que assumem. Se tiver dificuldade, te antecipa, conversa, mas não perca o respeito. Amém, meus irmãos? Pergunta aí, irmão, como é que está o respeito? Em quarto lugar, a quarta consequência que aconteceu com Jorão, diga comigo, não deixou um legado. Que é um legado? Legado é melhor do que uma herança. Legado é um exemplo de vida. Olha, diz o texto no verso 20. Verso 20. E se foi sem deixar saudade. Já pensou? Fulano morreu, graças a Deus. Que essa praga morreu. Porque morreu, já vai tarde. Foi o caso de Jorão. Não deixou saudade. Ninguém sentiu, puxa vida, coitado do Geuzinho. Coitado dele, não deixou saudade, nem um legado, nenhuma admiração. Ninguém ficou lembrando mais dele, irmãos. Que coisa triste, uma pessoa passar pela terra, morrer e receber esse decreto de falta de legado. Já vai tarde, não deixa saudade. Seus filhos foram levados embora, pessoas de Israel tinham sido levados embora, porque ele não temeu a Deus. Como é que a gente deixa um legado? Primeiro, servindo as pessoas. Você quer deixar um legado nessa terra? Seja alguém que sirva, alguém que esteja disposto a ser bênção na vida das pessoas. Como é que a gente deixa um legado? Quando fazemos o bem por toda parte. Olha, tem umas pessoas que eu não consigo entender, que se dizem cristão, mas são capazes de planejar o mal contra outra pessoa. Uma coisa, irmãos, é eu machucar você, você me machucar, a gente se desentender. Isso faz parte do ser humano. Outra coisa é eu planejar. Vou acertar, eu vou matar esse cara, eu vou prejudicar essa pessoa, eu vou fazer isso para ele penar. Isso aí é maligno. É diferente de errar. Por isso, se você deseja deixar um legado, e eu também, faça o bem. Seja uma pessoa boa, facilite a vida das pessoas. Tem pessoas que dificultam demais para ajudar alguém. Tem pessoas que têm o poder para ajudar e facilitar a vida de uma pessoa, mas não facilita nada. Ele é muito mau. É muito difícil. Ele não tem alegria e nem prazer nisso. Como é que eu deixo um legado, pastor? Quando Jesus é visto em nós. Diga amém, irmãos. Para concluir, Jorão deixou um péssimo exemplo. Não fez o que poderia ter feito. Reinou 8 anos. Morreu novo, com 40 anos. Encurtou a sua vida. Perdeu o melhor de Deus. E foi um desastre. Esse é um exemplo que não deve ser seguido. E eu peço a Deus que essa palavra mexa com a gente, que a gente se preocupe em ter uma vida que possa deixar um legado, deixar saudade, deixar boas impressões sobre a nossa vida, por onde nós passarmos.
Por onde você passar naquele trabalho, aquele trabalho que você foi funcionário lá, você deixou um legado, você deixou saudade lá, na faculdade, no colégio, na rua, no prédio, no condomínio. A gente dá uma boa impressão, a gente dá bom testemunho, dá bons exemplos. Isso deve ser o alvo de cada um de nós. Jorão andou para trás, estragou a vida dele, que podia ser ter uma outra vida. Eu não creio no determinismo, que tem que ser, será. Eu não creio nisso. Eu creio na lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus Ele use essa palavra para nos tornar cristãos melhores, maridos melhores, esposa melhores, profissionais melhores, patrão melhor, empregado melhor, cristão melhor, membro da igreja melhor, para que o Senhor Jesus seja exaltado através da nossa vida, no nome do Senhor. Fique em pé e aplauda o Senhor bem forte, aplauda o Rei da Glória.